Você sabia que a vida de Pôncio Pilatos, o homem que autorizou a crucificação de Jesus, teve um fim misterioso e trágico? Imagine ser responsável por uma das decisões mais controversas da história e sofrer em silêncio. Pilatos, o governador romano da Judéia, é uma figura destacada em várias fontes históricas e religiosas. O que aconteceu com ele após aquele dia crucial? Esta narrativa reúne relatos bíblicos, documentos históricos e histórias sobre Pilatos, mencionado nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Sua hesitação e a decisão final de crucificar Jesus são detalhadas, juntamente com sua interação com Jesus e a pressão das autoridades judaicas, conforme descrito em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João do 18 a 19. Além disso, fontes como o historiador judeu Flávio Joséfo e o filósofo romano Filo de Alexandria oferecem mais informações históricas sobre sua vida. Contexto sobre Pilatos e seu governo na Judéia. A combinação dessas fontes nos permite entender melhor a figura complexa de Pilatos e seu papel na crucificação. Para compreender plenamente sua história, é crucial explorar não apenas os eventos narrados nos textos sagrados, mas também as dinâmicas políticas e sociais de sua época. Continue assistindo para descobrir a incrível e perturbadora história do governador romano que decidiu o destino de Jesus. Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, enfrentava um dilema. Os líderes religiosos judeus exigiam a crucificação de Jesus, acusando-o de blasfêmia. No entanto, Pilatos não encontrou nenhum crime em Jesus. Ele tentou várias vezes libertar Jesus, sugerindo até a prática anual de liberar um prisioneiro durante a Páscoa, mas a multidão escolheu Barrabás em vez de Jesus. Apesar de sua hesitação, Pilatos cedeu à pressão da multidão, lavando simbolicamente suas mãos e entregando Jesus para ser crucificado. Este gesto foi uma tentativa de se isentar da responsabilidade. A morte de Jesus foi um ato que repercutiu ao longo da história como um exemplo de covardia e injustiça. A narrativa bíblica destaca que Pilatos tentou várias maneiras de apaziguar a multidão, incluindo o flagelo de Jesus, na esperança de que uma punição menor satisfizesse os líderes judeus. Esse momento não apenas selou o destino de Jesus, mas também marcou o início do fim para Pilatos, cujas ações e suas consequências seriam debatidas e analisadas durante séculos. Pilatos estava ciente da instabilidade política da região. Jerusalém fervilhava com a celebração da Páscoa, e a presença de Jesus, considerado uma ameaça por muitos, só aumentava a tensão. Os líderes religiosos o acusaram de incitar a revolta contra Roma, uma acusação grave que poderia justificar sua execução sob a lei romana. Pilatos estava em uma posição difícil. Se libertasse Jesus, poderia enfrentar uma rebelião judaica. Se o condenasse, estaria autorizando a morte de um homem que considerava inocente, tudo para evitar um motim. Pilatos cedeu às exigências da multidão, sem imaginar que essa decisão o assombraria pelo resto da vida. A Bíblia não fornece detalhes sobre os pensamentos internos de Pilatos, mas suas ações indicam um homem sob extrema pressão, tentando equilibrar a justiça com a manutenção da ordem pública. A história subsequente sugere que essa escolha pesou muito sobre ele. Historicamente, a prática de manter a ordem em províncias como a Judéia exigia um delicado equilíbrio de poder, e qualquer sinal de fraqueza poderia ser explorado pelo governo de Roma. Pilatos estava, portanto, em uma situação extremamente complicada, onde qualquer decisão poderia gerar graves consequências políticas e sociais. Enquanto Pilatos julgava Jesus, sua esposa, Cláudia Prócula, teve um sonho perturbador e enviou-lhe uma mensagem, advertindo-o para não se envolver com aquele homem justo. Este sonho é mencionado apenas no Evangelho de Mateus, e sua origem e significado permanecem envoltos em mistério. Alguns intérpretes sugerem que foi uma intervenção divina tentando evitar a crucificação de Jesus. Cláudia Prócula é uma figura envolta em mistério, cuja história continua a intrigar estudiosos e crentes. Cláudia Prócula aparece brevemente nos relatos bíblicos, mas sua intervenção destaca o dilema moral de Pilatos. Ela sofreu muito por causa daquele sonho, que acreditava ser um aviso divino. Ignorar esse aviso seria um erro que assombraria Pilatos para sempre. Mais tarde, tradições cristãs a santificaram, enfatizando sua importância no drama da paixão. Além disso, a figura de Cláudia é interpretada por alguns como um símbolo da voz da consciência, tentando interceder em momentos de crise moral.
Seu sonho perturbador acrescenta uma dimensão sobrenatural à narrativa, sugerindo que forças maiores estavam em jogo naquele julgamento. Jesus foi crucificado sob as ordens de Pilatos, e a inscrição na cruz dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Esta inscrição em hebraico, latim e grego foi uma tentativa de Pilatos de afirmar a acusação de que Jesus se declarava rei, um ato de traição contra César. Mesmo enquanto Jesus sofria, Pilatos lutava com suas próprias dúvidas e culpa. A crucificação de Jesus é um evento central nos evangelhos e é descrita em detalhes, incluindo as reações de vários espectadores e os fenômenos sobrenaturais que os acompanharam, como a escuridão ao meio-dia e o rasgo do véu do templo. Esses eventos apenas aumentaram o peso na consciência de Pilatos ao testemunhar ocorrências que sugeriam a inocência divina de Jesus. A crucificação foi mais do que um simples evento humano. Foi um momento cósmico onde as forças do bem e do mal se confrontaram. Historicamente, a prática da crucificação era reservada com os piores criminosos e servia como um espetáculo público da decisão de Pilatos de seguir adiante com essa forma de execução, apesar de suas reservas. Isso destaca o intenso grau de pressão e a complexidade da situação política e social em que Pilatos se encontrava após a crucificação. Obcecado com a decisão que tomou, Pilatos foi manipulado pela multidão e pelos líderes religiosos, o que o atormentou profundamente. As palavras de perdão de Jesus, "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem", ecoavam em sua mente. A culpa de Pilatos crescia a cada dia, tornando-se insuportável. Embora a Bíblia não detalhe os sentimentos subsequentes de Pilatos, o impacto psicológico de suas ações é razoavelmente especulado, dado o peso da decisão que ele tomou. A tradição cristã sugere que Pilatos nunca superou o peso de sua responsabilidade na morte de Jesus, o que afetou profundamente sua vida subsequente. Os evangelhos apócrifos e outras fontes não bíblicas, como a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, detalham ainda mais a angústia de Pilatos, retratando-o como um homem destruído pela culpa. Sua tentativa simbólica de lavar as mãos não aliviou o fardo moral que carregava, e ele provavelmente foi constantemente assombrado pelos eventos daquele dia fatídico. Alguns relatos sugerem que Pilatos se converteu ao cristianismo, reconhecendo sua culpa e buscando redenção, embora isso seja amplamente especulativo e não universalmente aceito. Os guardas que vigiavam o túmulo de Jesus relataram a ressurreição dele, causando tumulto entre os líderes judeus. Pilatos tentou suprimir a verdade subornando os guardas para espalharem uma mentira, mas a notícia da ressurreição de Jesus se espalhou rapidamente, intensificando o tormento de Pilatos. Para Pilatos, a ressurreição representou uma crise de legitimidade. Se Jesus verdadeiramente ressuscitou, não apenas validou suas afirmações divinas, mas também indicou que Pilatos havia condenado um homem inocente à morte. Sua tentativa de encobrir a ressurreição reflete sua luta para manter a ordem e sua própria sanidade diante de eventos que desafiaram a lógica e a autoridade romana. Além disso, a propagação do cristianismo nas décadas seguintes, com a conversão de muitos judeus e gentios, amplificou o impacto da ressurreição e as implicações da decisão de Pilatos. Os esforços de Pilatos para suprimir a verdade da ressurreição refletem o conflito contínuo entre o poder temporal de Roma e o emergente poder espiritual do cristianismo. O imperador Tibério recebeu relatos conflitantes sobre os eventos na Judéia, colocando Pilatos em uma posição precária, enfrentando acusações de má gestão. Sua brutal repressão e insensibilidade com os judeus já o tornavam impopular. As tradições de Flávio Joséfo e Filo de Alexandria descrevem Pilatos como um governador implacável cujas ações foram frequentemente vistas como cruéis e desumanas. Pilatos frequentemente irritava os judeus. Uma de suas ações mais controversas foi utilizar fundos do templo para construir um aqueduto, o que gerou uma forte reação entre os judeus. A situação piorou quando Pilatos foi chamado de volta a Roma para prestar contas de suas ações. Ele foi destituído do cargo após um incidente envolvendo o massacre de samaritanos no Monte Giz. Esse evento, somado à sua administração geral, levou à sua remoção por Lúcio Vitélio, o governador da Síria. Em Roma, Pilatos enfrentou uma investigação rigorosa que marcou o fim de sua carreira política. As consequências de suas ações na Judéia foram significativas tanto para ele quanto para a província que ele governou. A turbulência política durante seu governo e sua subsequente queda
refletem a complexidade da administração romana nas províncias, onde a manutenção da ordem muitas vezes entrava em conflito com as tradições locais e aspirações por independência. Turbulência política durante seu governo e sua subsequente queda refletem a complexidade da administração romana nas províncias, onde a manutenção da ordem muitas vezes entrava em conflito com as tradições locais e aspirações por independência. Pilatos não teve um julgamento formal, mas foi forçado a se retirar da vida pública. Alguns relatos apócrifos, como os Atos de Pilatos, oferecem narrativas alternativas de sua vida após a crucificação, muitas vezes carregadas de remorso e penitência. A morte de Pilatos é envolta em mistério e especulação, com tradições variadas sugerindo diferentes destinos para ele. Em qualquer caso, sua história retrata um homem cujas ações tiveram um impacto profundo e duradouro, refletindo a complexa rede de poder e política do Império Romano. A investigação em Roma provavelmente focou em sua incapacidade de manter a paz e sua má administração. Pilatos, que já havia desfrutado de grande poder, viu-se impotente, vivendo seus últimos dias em vergonha e isolamento. Uma trágica ironia para alguém que procurava preservar sua posição através de atos controversos. Alguns relatos históricos sugerem que ele cometeu suicídio, incapaz de suportar o peso de suas ações e a humilhação de seu exílio. Cesária, uma historiadora da Igreja do século IV, menciona que Pilatos cometeu suicídio durante o reinado de Calígula. Relatos como os de Tácito não oferecem detalhes específicos sobre sua morte. A tradição cristã apresenta várias versões sobre seu fim, algumas sugerindo que ele se converteu ao cristianismo antes de morrer. Uma lenda popularizada na Idade Média e renascentista, como a Lenda Dourada, relata que Pilatos se suicidou durante seu exílio na Gália, onde seu corpo foi lançado em um rio. De qualquer forma, sua morte foi vista como um fim trágico para um homem que desempenhou um papel crucial na crucificação de Jesus. A mistura de tradição histórica e especulação em torno de sua morte reflete a complexidade de sua figura na memória coletiva. Ao longo dos séculos, a história de Pilatos tem sido usada para explorar temas de culpa, redenção e justiça. Seu suposto suicídio é considerado uma expressão final de desespero e remorso, enquanto as tradições sobre sua conversão sugerem uma tentativa de buscar absolvição. Essas narrativas diversas destacam a dificuldade de separar fato e ficção ao lidar com figuras históricas envolvidas em eventos de grande significado religioso e moral, e Pilatos tornou-se uma figura lendária na história cristã, frequentemente retratado como um homem fraco e manipulável que falhou em defender o que sabia ser certo. Sua vida e morte servem como um lembrete do impacto duradouro de nossas decisões e das consequências de ceder à pressão. No Evangelho, Pilatos é descrito como um governador que, apesar de reconhecer a inocência de Jesus, capitulou às demandas da multidão. Ao longo dos séculos, a tradição cristã o condenou, embora alguns textos apócrifos ofereçam uma visão mais compreensiva de sua figura. A hesitação de Pilatos e sua decisão final tem sido objeto de diversas interpretações teológicas e históricas, sublinhando a complexidade ética de seu papel na crucificação. Sua história serve como um alerta sobre os perigos de ser influenciado por pressões externas em detrimento da justiça e da verdade. Pilatos é frequentemente comparado a outras figuras históricas que enfrentaram dilemas morais semelhantes, e sua saga é usada para ilustrar a importância da coragem e da integridade em muitas tradições cristãs. Durante a Semana Santa, ele é lembrado como um exemplo de como a covardia e a injustiça podem ter consequências devastadoras. A tragédia de Pilatos também oferece profunda reflexão teológica. Ele estava diante do Filho de Deus, mas falhou em reconhecer a verdade. Sua incapacidade de agir com justiça é um exemplo da falibilidade humana. A história de Pilatos desafia-nos a considerar nossas próprias decisões e a coragem necessária para seguir a verdade. Teólogos ao longo dos séculos têm debatido o papel de Pilatos na paixão de Cristo, frequentemente usando sua figura para ilustrando a batalha entre justiça e conveniência. A tentativa de Pilatos de se absolver da culpa é vista como um símbolo de uma consciência culpada tentando evitar responsabilidades. Sua figura também é usada em sermões para enfatizar a necessidade de coragem moral e integridade. Sua história nos lembra que, diante de decisões difíceis, devemos ter a coragem de agir com justiça.
mesmo que isso signifique enfrentar consequências. A teologia cristã vê Pilatos como um exemplo da luta entre o bem e o mal, e sua falha em reconhecer e agir, conforme a verdade de Jesus, serve como um aviso contra a complacência. Além disso, a história de Pilatos é um convite à autorreflexão, encorajando-nos a examinar nossos próprios corações e a lutar para viver segundo os princípios da justiça e da verdade. Pilatos se tornou uma figura central em inúmeras obras de arte e literatura, explorando sua luta interna e seu papel na crucificação de Jesus ao longo dos séculos. Desde a arte sacra medieval até a literatura moderna, Pilatos é retratado de várias maneiras, refletindo mudanças nas percepções ao longo do tempo. Na literatura contemporânea, obras como O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, e O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov, apresentam Pilatos como um personagem complexo dividido entre dever e moralidade. As representações culturais de Pilatos, especialmente sua expressão na cena da condenação de Jesus, variam entre dúvida e resignação, refletindo o impacto duradouro de sua figura no imaginário coletivo. Isso destaca sua importância histórica e teológica, enquanto sua inclusão em produções de Páscoa ao redor do mundo continua a reexaminar seu papel de várias maneiras. As interpretações variadas de Pilatos na cultura popular e erudita refletem mudanças nos valores e percepções sociais, sublinhando como cada geração reconsidera sua figura à luz de novos contextos e entendimentos. Pilatos permanece como uma figura central nas discussões sobre moralidade e poder, lembrando-nos da importância de tomar decisões justas e éticas em todas as circunstâncias. Sua história serve como um testemunho do poder humano e da fragilidade, lembrando-nos não apenas pelo que fez, mas pelo que deixou de fazer. Pilatos é um símbolo de como o medo e a covardia podem levar a escolhas moralmente questionáveis, enquanto suas ações e a subsequente condenação de Jesus são estudadas como um caso de ética e liderança. A memória de Pilatos continua a desafiar e inspirar na fé cristã, incitando-nos a refletir sobre nosso próprio papel na sociedade e a responsabilidade que carregamos em nossas decisões. Ele é uma figura trágica cuja vida e morte continuam a alimentar debates teológicos sobre pecado, redenção e justiça, garantindo que sua figura permaneça central na memória cristã e no discurso sobre moralidade e responsabilidade humana. Compreender o sacrifício e a salvação de Cristo. O impacto duradouro de Pilatos é um testemunho da importância de suas ações e das lições que podemos aprender com sua história. Sua figura é frequentemente utilizada em contextos educacionais para ensinar sobre responsabilidade e integridade. Pilatos exemplifica como o poder pode corromper e como a falta de coragem moral pode levar a decisões desastrosas. Sua história nos desafia a refletir sobre nossas próprias ações e a responsabilidade que temos de agir com justiça, mesmo sob grande pressão. Na teologia cristã, Pilatos é visto como um exemplo da luta entre o bem e o mal. Sua falha em reconhecer e agir conforme a verdade de Jesus serve como um aviso contra a complacência. Além disso, sua história é um convite à autorreflexão, encorajando-nos a examinar nossos próprios corações e a lutar pela justiça e pela verdade em todas as circunstâncias. Pilatos tornou-se uma figura central em inúmeras obras de arte e literatura ao longo dos séculos. Desde a arte sacra medieval até a literatura contemporânea, sua complexidade como personagem dividido entre dever e moralidade é retratada de várias maneiras. Em obras como O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, e O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov, ele é representado enfrentando dilemas éticos profundos. As representações culturais de Pilatos, especialmente sua participação na crucificação de Jesus, refletem o impacto duradouro de sua figura no imaginário coletivo. Isso destaca sua importância histórica e teológica, enquanto sua inclusão em produções de Páscoa ao redor do mundo continua a reinterpretar seu papel de diversas maneiras. Pilatos é usado como um espelho para nossos próprios dilemas morais e éticos, desafiando-nos a agir com integridade e coragem independentemente das pressões que enfrentamos. Sua história é um lembrete constante da importância de buscar a verdade e a justiça em todas as circunstâncias, ensinando-nos sobre o poder da redenção e do perdão. Para entender a absolução de si mesmo da responsabilidade pela morte de Jesus, um ato que ressoou ao longo da história como um exemplo de covardia e injustiça,
A narrativa bíblica destaca que Pilatos tentou vários meios para apaziguar a multidão, incluindo o flagelo de Jesus, na esperança de que um castigo menor satisfizesse os líderes judeus. Este momento não apenas selou o destino de Jesus, mas também marcou o início do fim para Pilatos, cujas ações e consequências seriam debatidas e analisadas durante séculos. Pilatos estava ciente da instabilidade política da região. Jerusalém fervilhava com a celebração da Páscoa, e a presença de Jesus era vista como uma ameaça por muitos, aumentando a tensão. Os líderes religiosos o acusaram de incitar uma rebelião contra Roma, uma acusação séria que poderia justificar sua própria execução sob a lei romana. Ele se encontrava em uma situação delicada. Se libertasse Jesus, poderia enfrentar uma revolta judaica. Se o condenasse, estaria autorizando a morte de alguém que considerava inocente para evitar tumultos. Pilatos cedeu às exigências da multidão, sem saber que essa decisão o perseguiria pelo resto de sua vida. A Bíblia não revela os pensamentos internos de Pilatos, mas suas ações mostram um homem sob extrema pressão, tentando equilibrar a justiça com a manutenção da ordem pública. A história subsequente sugere que essa escolha pesou muito sobre ele. Historicamente, manter a ordem em províncias como a Judéia exigia um delicado equilíbrio de poder, onde qualquer sinal de fraqueza poderia ser explorado por adversários de Roma. O grau de pressão e complexidade da situação política e social em que se encontrava. Após a crucificação, Pilatos ficou obcecado com a decisão que tomara. Manipulado pela multidão e pelos líderes religiosos, isso atormentou sua alma. Embora a Bíblia não detalhe seus sentimentos subsequentes, o impacto psicológico de suas ações é uma especulação razoável, baseada na gravidade da decisão que ele tomou. A tradição cristã sugere que Pilatos nunca superou o peso de sua responsabilidade na morte de Jesus, um fardo que afetou profundamente sua vida subsequente. Fontes bíblicas, como a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, detalham intensamente a angústia de Pilatos, retratando-o como um homem devastado pela culpa. Sua tentativa simbólica de lavar as mãos não aliviou o peso moral que carregava, e ele deve ter sido constantemente assombrado pelos eventos daquele dia fatídico. Segundo essa tradição, Pilatos até mesmo teria se convertido ao cristianismo, reconhecendo sua culpa e buscando redenção, embora essa visão seja especulativa e não universalmente aceita. Os guardas que vigiavam o túmulo de Jesus relataram que ele havia ressuscitado, o que causou agitação entre os líderes judeus. Pilatos tentou suprimir a verdade subornando os guardas para espalharem uma mentira, mas a notícia da ressurreição se espalhou rapidamente. Para Pilatos, a ressurreição representou uma crise de legitimidade. Se Jesus ressuscitou, não apenas validou suas alegações divinas, mas também implicou que Pilatos havia condenado um homem inocente à morte. A tentativa de Pilatos de encobrir a ressurreição reflete sua luta para manter a ordem e sua própria sanidade diante de eventos que desafiaram tanto a lógica quanto a autoridade romana. A propagação do cristianismo nas décadas seguintes, com a conversão de muitos judeus e gentios, amplificou o impacto da ressurreição e as implicações de sua decisão. Os esforços de Pilatos para suprimir a verdade da ressurreição refletem o contínuo conflito entre o poder temporal de Roma e o emergente poder espiritual do cristianismo. Após a crucificação, Pilatos enfrentou uma investigação rigorosa em Roma, onde Tiberíades ficou furioso com as tensões que ele causara na Judéia. Acusado de má gestão, Pilatos já era impopular devido à sua repressão brutal e insensibilidade para com os judeus. As tradições históricas, como as de Flávio Joséfo e Fílon de Alexandria, retratam Pilatos como um governador implacável, cujas ações frequentemente provocavam a ira judaica. Sua administração, marcada por episódios como o uso dos fundos do templo para construir um aqueduto, exacerbou as tensões. Chamado de volta a Roma para prestar contas, Pilatos foi destituído após um incidente envolvendo o massacre de samaritanos no Monte Gerizim. Seu exílio posterior e a morte envolvem relatos variados. Alguns sugerem que ele cometeu suicídio, incapaz de suportar o peso de suas ações e a humilhação de seu exílio. A tradição cristã medieval e renascentista amplificou ainda mais essas narrativas, retratando Pilatos como um homem cujo fim foi trágico, marcado por seu papel na crucificação de Jesus. A mistura de tradição histórica e especulação continua a influenciar as percepções sobre Pilatos e seu legado.
As interpretações sobre sua morte refletem a complexidade de sua figura na memória coletiva. A história de Pilatos tem sido explorada ao longo dos séculos para abordar temas como culpa, redenção e justiça. Seu suposto suicídio é considerado um último ato de desespero e remorso, enquanto as tradições que falam de sua conversão sugerem uma busca pela absolvição. Essas diferentes narrativas destacam a dificuldade em separar fatos da ficção ao lidar com figuras históricas envolvidas em eventos de grande significado religioso e moral. Pilatos tornou-se uma figura controversa na história cristã, frequentemente retratado como fraco e manipulável, incapaz de defender o que sabia ser correto. Sua vida e morte servem como lembrete do impacto duradouro de nossas decisões e das consequências de ceder à pressão. Nos evangelhos, Pilatos é descrito como um governador que, apesar de reconhecer a inocência de Jesus, capitulou diante das demandas da multidão, resultando em sua difamação ao longo dos séculos pela tradição cristã. Alguns textos apócrifos oferecem uma visão mais compreensiva de sua figura. Agradecemos por você se juntar a nós nessa busca fascinante. Por favor, inscreva-se em nosso canal, é gratuito e assim você não perderá nossos vídeos quando postarmos novos.